Olá, pessoal. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar a correção da nossa avaliação bimestral. Lembrando que a avaliação tem questões de Química 1 e de Química 2. Quando eu trabalho com a frente B, que corresponde à Química 2, a correção, então, do vídeo vai apresentar as 4 questões dessa parte do conteúdo que foram colocadas para vocês lá na prova. Bom, a primeira questão que tratava do ácido sulfúrico e coloca para a gente as 3 reações que são utilizadas comumente na obtenção dessa substância. O ácido sulfúrico, substância de maior consumo e produção em escala industrial, é obtido através de uma sequência de etapas aceleradas na presença de catalisadores específicos, destacando a segunda etapa, que é muito lenta e necessita da ação de espécies químicas como a platina, símbolo PT, e o pentóxido de vanádio, fórmula V2O5, para torná-la economicamente viável. Reações que descrevem esse processo são apresentadas a seguir. Bom, temos então as 3 reações. Enxofre, reagindo com oxigênio, resultando no SO2, que é o dióxido de enxofre. Na sequência, a segunda etapa, que foi descrita no enunciado como uma etapa que é muito lenta. Então, o SO2 reagindo também com oxigênio molecular, resultando no SO3, que é o trióxido de enxofre. E a etapa final, que é o SO3 reagindo com água, levando então à formação da substância de interesse, que é o ácido sulfúrico. Bom, a pergunta: a ação dos catalisadores na obtenção deste ácido é necessária por quê? Bom, primeiramente, nós conversamos sobre isso na aula, quando a gente tem um processo que é lento, que uma das suas etapas é lenta, uma forma que nós temos de acelerar esse processo é utilizar o catalisador. Voltando aqui, isso está também apresentado no próprio enunciado. Olha só, destacando a segunda etapa, que é muito lenta e necessita da ação de espécies químicas como a platina e o pentóxido de vanádio para torná-la economicamente viável. Além dessa informação, lá no iniciozinho do enunciado, foi dito que algumas reações ou etapas de reações necessitam ser aceleradas na presença de catalisadores. Concluímos, então, que a alternativa correta é a que informa que os catalisadores vão ser necessários nesse processo por apresentar essa função de acelerar o processo reacional, de tornar a reação mais rápida, ok? Passando, então, para a segunda questão de Química 2. Uma questão que exigia que fosse realizado o balanceamento da equação química apresentada e, com isso, tornando essa equação, a partir da adição dos coeficientes, a gente passa a ter uma equação balanceada, né? Seguindo direitinho lá o que se prediz na lei de Lavoisier. Massa dos produtos exatamente igual à massa total dos reagentes. Lendo, então, o enunciado da questão. O ácido fosfórico é um produto muito utilizado na indústria de bebidas, farmacêutica e de fertilizante. Este ácido é produzido a partir da reação química entre o fosfato de cálcio e o ácido sulfúrico, de acordo com a seguinte reação. Então, aqui ó, a gente tem o fosfato de cálcio, que reage com o ácido sulfúrico, resultando no ácido fosfórico. Para este caso, então, é a nossa substância de interesse, e também havendo aí a formação de sulfato de cálcio. Bom, os coeficientes que tornam essa equação balanceada são, o objetivo, então, é acrescentar aqui à frente da fórmula de cada espécie participante da reação. Lembrando que a gente pode fazer esses acréscimos tanto nos reagentes quanto nos produtos, acrescentar esses coeficientes para tornar a equação balanceada, né? Bom, para início, a gente já observa que o metal que está presente aqui, que é o cálcio, está apresentado para nós na proporção
de 3 aqui nos reagentes e só tem 1 aqui nos produtos. Então, já seria necessário o acréscimo do número 3 aqui à frente da espécie CaSO4. Pois é, só que quando a gente acrescenta esse 3, esse coeficiente aqui na frente do sulfato de cálcio, que é o CaSO4, o enxofre, que é um dos metais presentes aqui no meu processo, passa a não estar balanceado, né? Eu passo a ter 3 enxofres aqui nos produtos e continuo tendo apenas 1 nos reagentes. O que nós vamos precisar fazer? Acrescentar o 3 também aqui à frente da espécie reagente H2SO4. Para fechar esse balanceamento, vamos observar que o fósforo aqui está aparecendo para a gente na proporção de 2 lá nos reagentes. Olha, a gente tem um grupinho de átomos entre parênteses e um valor numérico aqui ao final. Esse valor numérico vai ser, então, um fator de multiplicação das 2 espécies que estão dentro do parênteses. Para que eu consiga ter, então, uma equação balanceada, vai ser necessário acrescentar, então, o coeficiente 2 aqui à frente do H3PO4, do ácido fosfórico, porque eu passo também a ter o fósforo lá nos produtos na mesma proporção. Pensando assim, a equação balanceada vai apresentar esses coeficientes. Apenas 1 do fosfato de cálcio, 3 do H2SO4, que é o ácido sulfúrico, resultando em 2 do H3PO4 e 3 do CaSO4. De forma, então, que a nossa equação balanceada vai corresponder... Opa, perdão, gente. Mas os coeficientes, né, são 1, 3, 2 e 3. Correspondendo aí à alternativa A. Terceira questão de Química 2. Mariscos possuem uma concha feita de carbonato de cálcio, a qual se forma quando os íons cálcio, secretados a partir das células do marisco, encontram a água do mar, rico em dióxido de carbono dissolvido. Sobre esse processo reacional, é correto afirmar. Bom, o enunciado fala para a gente que eu preciso, na formação da casca do marisco, estão envolvidos íons cálcio que vão interagir com dióxido de carbono dissolvido. A interação dessas 2 espécies vai levar à formação do carbonato de cálcio. Então, vamos observar quais as alternativas que estão aí apresentadas e, com isso, avaliar qual que é a correta. Lembrando que o que eu quero é chegar no meu resultado final, no meu produto, que é a casca do marisco, feita de carbonato de cálcio. Alternativa A, o produto formado é classificado como óxido básico. Pelo nome do produto, carbonato de cálcio, a gente já pode identificar que isso não é óxido, né? É um sal. A letra B, que vai ser a nossa alternativa correta, uma das reações que ocorre é Ca2+, que são os íons cálcio, reagindo com o CO2 dissolvido. Pessoal, CO2 dissolvido é aquela equação que a gente utiliza para representar uma reação de equilíbrio, onde é formado o ácido carbônico, que é muito instável e que se decompõe, né, em água e CO2. Bom, nesses equilíbrios que vão estar acontecendo, a gente vai estar representando, então, esse CO2 dissolvido como essa espécie aniônica aqui, que é o CO3 2-. Nossa alternativa correta, então, letra B. Quarta e última questão de Química 2, considere os seguintes processos. Atração do ferro pelo ímã, adição de adoçante do tipo sacarina no café, clareamento de pelos com água oxigenada, desaparecimento de bolinhas de naftalina. Bastante atenção para o que a gente tinha que apresentar nessa questão. Apresente no espaço a seguir o número do processo que envolve uma reação química. Então, era só colocar lá naquele espaço que foi apresentado para vocês no formulário, qual desses algarismos
romanos aí, representava o processo que descrevia uma reação química. Eu recebi até como dúvida durante a aplicação dessa prova se era um processo só, porque aqui está no singular, né? O número do processo. Sim, é um processo só. Vamos descobrir por quê? Atração do ferro pelo ímã. É um processo de separação, que é a chamada separação magnética. Então, o ferro que está sendo atraído pelo ímã não muda sua estrutura, continua sendo elemento ferro. Adição de adoçante do tipo sacarina no café. Essa aí eu percebi que foi um ponto de dúvida. Mas quando a gente adiciona um adoçante, mesmo se a gente fizer agitação para dissolver, é apenas uma dissolução, não leva à formação de novas substâncias. O café continua tendo sua composição, a sacarina continua sendo sacarina, não forma nova substância, então também não é reação química. O nosso processo, que representava uma reação química aí, era o número 3, clareamento de pelos com água oxigenada. Pois é, essa interação da água oxigenada com superfícies que sofrem essa alteração de cor é um processo que muda as características, a reorganização dos átomos, tanto na superfície quanto na própria água oxigenada. Algumas pessoas até justificaram, dizendo que a água oxigenada se decompõe. É verdade, ela se decompõe mesmo. O simples fato de a gente abrir um frasquinho de água oxigenada, esse processo de decomposição já está acontecendo. Só para comentar o último processo, desaparecimento de bolinhas de naftalina, é apenas uma mudança de estado físico. A naftalina, que se apresenta como um sólido, ao ficar exposta, ao estar num sistema aberto, sofre um processo de sublimação, né? Então, o sólido sofre uma mudança de estado indo direto para o estado gasoso. Também é um processo físico. Bom, pessoal, encerrando aqui o vídeo. Muito obrigada a todos e até a próxima.